carta, a qual escrita pelo apóstolo Paulo, um dos referenciais de evangelista, referenciais na sua conduta, comportamento e compreensão da fé cristã, instruído de forma maravilhosa e magnânima pelo mestre Gamaliel, a qual foi seu instrutor acerca do texto sagrado. Paulo nos concede o privilégio de compreender a fé em uma perspectiva cristocêntrica, e o texto para nós reservado nessa noite está baseado em Colossenses capítulo 2. Se você tiver com a tua Bíblia escrita, eu pediria que você possa abri-la. Se você tiver no smartphone, você pode abri-la e nos acompanhar em nome de Jesus. Carta aos Colossenses capítulo 2, verso 16 ao verso 23. Portanto, não permitam que ninguém julguem pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das boas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, Cristo, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencessem a eles, vocês se submetem a regras. Não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. O Teu Espírito Santo leve o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser à Tua presença, e que o Teu Espírito Santo produza em nós aquilo que está no Teu coração, Pai. Nos auxilia na ministração daquilo que é a Tua palavra, Senhor, que é o alimento para a Tua igreja, que nos sustenta, que nos orienta a caminhar na fé junto a Ti, Senhor. Que cada mente aqui nesta noite, Senhor, possa ser conduzida pelo Teu Espírito Santo e tocadas pela Tua palavra, que é viva, eficaz e penetrante na alma, junta e medula de cada um de nós, a proporcionar e a fazer aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas, em nome e para a glória de Deus Pai. Amém. Armadilhas. Por muitas vezes a nossa caminhada, ela pode em algum momento se deparar com algumas armadilhas e com algumas ciladas que por muitas vezes estão disfarçadas. Nenhuma armadilha é posta visualmente, mas interessante, pastor, ela sempre está camuflada como alguma coisa ou por debaixo de alguma coisa, de alguma maneira, de forma textual e descritiva. A armadilha é um engenho para atrair, para prender, é algo que é traiçoeiro, que de alguma forma constitui um perigo eminente para qualquer pessoa que por ali passar. A armadilha está vinculada no seu sinônimo a elementos da cilada, de emboscadas.
de embuste, de insídia, de artimanha, de astuta, da tão famosa, conhecida palavra, aquela treta, ou por que não dizer da famosa astúcia ou falcatrua. De alguma maneira, as armadilhas, elas sempre estão mascaradas. E nesse texto, o apóstolo Paulo traz para nós alguns elementos que precisam ser destacados e estão configurados para mim e para você como armadilhas para a nossa fé. E mais do que nunca, diante das armadilhas, as quais parecem ser, de alguma maneira, antigas, elas estão bem presentes em nosso tempo atual. Elas estão tão mais próximas de você que talvez você não esteja percebendo. E nessa noite, através dessa palavra, desse texto que foi selecionado para trazer ao teu coração, nós temos uma proposição principal, irmãos, que só em Cristo nós temos proteção contra todo e qualquer tipo de armação que possa se configurar em nossa caminhada de fé. É interessante que eu estava em casa, e se eu fosse alguém um pouco supersticioso, pastor, olhando o texto ao qual eu fiquei de ministrar há mais de um mês atrás, eu ministrei em Colossenses 1, 21, 23. E o texto de hoje é Colossenses 2, 16 e 23. Se eu fosse alguém um pouco supersticioso ou esotérico, eu diria logo de cara assim: olha, tem alguma coisa com 23. Eu acho que Deus está querendo me falar alguma coisa no versículo 23. Eu acho que o pastor foi usado por Deus para me trazer alguma coisa no versículo 23. E por muitas vezes, nós estamos investidos de algumas superficialidades ou de alguns elementos místicos que não referendam a fé, que não trazem para nós elementos basilares, fundamentos que de fato vão contribuir para que a minha caminhada com Cristo seja consolidada e firme, e de maneira que jamais possa me permitir cair em alguma armadilha provocada pelas circunstâncias que não são antigas, são presentes. É preciso quebrar esses paradigmas que por muitas vezes estão na construção de fé de alguns, que talvez já tenham passado por alguns arraiais, as quais de repente tinham elementos que são contrários àquilo que o texto sagrado nos afirma. E é importante nós entendermos que em Cristo de fato nós temos tudo o que é necessário para a nossa vida. Inicialmente, irmãos, há sobre esse texto dois pontos a serem destacados inicialmente. E o primeiro ponto a ser destacado como uma armadilha se dá diante do elemento do legalismo, que está destacado no verso 16 e no verso 17. Mas há dois pontos importantes a pensarmos. O legalismo, de alguma maneira, ele tem na sua essência o cumprimento da lei para obter o favor de Deus. Então, o fato de eu cumprir a lei me garante ou me dá o direito de ser, de repente, perdoado, ou de encontrar algum outro nível de favor, porque eu estou obediente a essa lei. O antinomismo, ele não vê a razão de cumprir a lei, ele parte para um outro extremo. O pastor até citou, se não me falha a memória, isso na semana passada, dando uma pequena pincelada, falando que ao tempo em que temos um que é extremo, está no cumprimento da lei, o outro desfavorece o elemento da graça, ou seja, o favor imerecido que está sobre mim passa a ser desconsiderado. E aí o próprio apóstolo Paulo vem e afirma assim: porque eu estou debaixo da graça, eu devo abusar da graça? De maneira nenhuma, antes pelo contrário, eu devo valorizá-la, eu devo dar o devido valor àquilo que Cristo fez. Quando nós olhamos para o texto, verso 16, você pode me acompanhar na sua Bíblia, o texto nos diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas,
sábado. É interessante que o sistema judaico estabelecido, o pastor citou isso na semana passada, da influência do judaísmo sobre a vida da igreja, sobre Colossos, que os judaizantes queriam que aqueles que estavam lá pudessem cumprir ritualmente todo o processo da lei. E de alguma sorte, alguns elementos estavam em destaque, que era o que comer, o que beber. E aí Paulo diz assim: olha, vocês estão preocupados com a lei, mas portanto, ou seja, o que foi que Cristo de fato realizou na sua vida? O que foi que Cristo de fato realizou na cruz por nós? E aí é fantástico, irmão, como muitos de nós têm a facilidade em buscar o elemento do legalismo ao invés de buscar o caminho de Cristo. Às vezes essa bifurcação se configura na nossa caminhada de fé, e eu e você, por muitas vezes, estamos tão preocupados, assim como os judaizantes estavam querendo que a igreja de Colosso fosse ritualística, cumpridora de toda a lei, esquecendo-se daquilo que Jesus havia feito na cruz por suas vidas. E aí é fascinante que o legalismo, de alguma maneira, condiciona a sua justificação por meio de sacrifícios. Ou seja, eu vou andar de joelhos agora para que eu encontre um favor. Eu vou prestar agora um ritual estabelecido ainda lá no Antigo Testamento, talvez oferecer um sacrifício de uma pomba, para que eu tenha o perdão alcançado. Talvez eu esteja no nível de obediência humana ao elemento das boas obras, de maneira que eu consiga enxergar que obter o favor de Deus está em praticar o bem para aquela pessoa que tem alguma necessidade. Os judaizantes tinham esse posicionamento, eles buscavam de alguma maneira que a igreja em Colosso esquecesse daquilo que Cristo havia feito, ou seja, a vitória de Cristo, o poder sobreposto na cruz, na sua ressurreição, o poder que foi naquele momento estabelecido sobre os poderes do mal, foi algo que ninguém poderia fazer e que ninguém poderia alcançar a não ser Cristo. E Paulo vem e diz assim: olha, vocês precisam lembrar do que Cristo fez por vocês. Vocês precisam lembrar que o que Ele conquistou na cruz é maior do que tudo isso aí. Irmãos, Paulo diz assim: olha, não permitam que ninguém os julgue. E aí o judaizante olha para o meu irmão que está ao lado e diz assim: olha, porque você não está cumprindo a lei, você está condenado. Porque você não está praticando os rituais, você está condenado. O elemento do julgar traz, de fato, a compreensão de que o outro não tem a condição de restauração. Ele traz ao seu coração, ele traz para si a condição de juiz, de estabelecer o fim daquele outro que ali estava. E os judaizantes eram filhos para isso. Os fariseus e saduceus, homens que gostavam realmente de que aqueles que estavam ali diziam: você não tem condição, você não está cumprindo a lei, então você está condenado. E o que foi que Cristo fez? Teria sido em vão? Teria sido o acaso? No mundo das ideias religiosas, Paulo lembra aos cristãos colossenses que mesmo que as religiões ao seu redor pareçam boas e até caibam melhor no estilo de vida que desejavam, elas são apenas uma sombra do que Deus nos oferece em Jesus. E em Jesus, queridos, nós temos a real realidade espiritual e humana. Se eu e você desejamos um elemento referencial, olhe para Cristo. Se você pretende ter um parâmetro referencial de espiritualidade, olhe para Cristo. Se você pretende ter um parâmetro comportamental para com o outro, olhe para Cristo. Você perceberá a verdade
quando temos um pequeno olhar mais preocupado naquilo que de fato Deus deseja transmitir para nós, e que nós olhamos para Cristo andando na terra, irmãos, a gente olha para si e diz assim: como medíocre eu sou, diante daquilo que Cristo está a fazer, diante do que Cristo nos demonstrou a ser, eu estou sendo medíocre na minha relação com Ele. Eu preciso crescer, eu preciso ampliar, eu preciso melhorar, eu preciso ir de encontro à cruz, para que a cruz promova em mim o que de fato está no coração de Deus. Olhar para Ele como uma realidade espiritual, olhar para Ele como uma realidade humana, referencial para cada um de nós. Paulo diz assim: olhem para Ele, não esqueçam daquilo que Ele fez. Deus se tornou um de nós através de Jesus, o Deus encarnado, Cristo. E aí eu acho interessante que Paulo se dirige às pessoas que são legalistas, que estavam na igreja e acreditavam que o relacionamento pessoal com Cristo não era suficiente. Há uma máxima dentro da compreensão do estudo bíblico que nós afirmamos categoricamente e que nos diz de que a nossa suficiência vem de Cristo. A minha suficiência não está naquilo que eu posso fazer. A minha suficiência não está naquilo que eu posso demonstrar para o outro, mas está em Cristo e naquilo que Ele fez por mim. Muitas e muitas pessoas não conseguem ter essa satisfação, essa suficiência. Se você pudesse olhar um pouco e no seu nível de relacionamento, quantas pessoas insatisfeitas você poderia pontuar agora de forma breve, como um flash? Quantas pessoas não conseguem ter satisfação existencial? 2, 3, 4, 5, 6. Talvez você possa dizer assim: para, Jorge, porque senão não vai dar na palma das mãos. Tem muita gente insatisfeita. Mas por que estão insatisfeitos? Porque não conseguem ter a sua satisfação de vida em Cristo. Preferem viver uma estrutura legalista religiosa. E por incrível que pareça, o caminho da estrutura legalista é tão mais difícil, é tão complexo. Nem mesmo os fariseus e os saduceus conseguiam cumprir toda a estrutura da lei, mas eram filhos para cobrar do outro. E o legalista tem esse mecanismo comportamental para com o outro. Os judaizantes faziam isso. Talvez você possa dizer assim: olha, eu já encontrei alguém assim. Não estranho. Porque os legalistas estão por aí, pela caminhada. Pastor, esse é um tema altamente desafiador e de enfrentamento significativo. Revisando isso hoje à tarde, eu disse: Senhor, me esconde atrás da tua cruz, para que não seja eu, mas que seja a tua palavra, seja aquilo que o Senhor deseja para nós. A igreja no início, os legalistas insistiam que as cerimônias como circuncisão, observância do sábado, leis dietéticas deveriam ser mantidas como padrão de espiritualidade. E aí é interessante que são armadilhas que por muitas vezes estão ainda aí. Pastores fora dizendo assim: olha, nós temos um problema, e tem gente muito gorda, nós vamos criar uma dieta espiritual para essas pessoas. Como se as pessoas, pelo fato de estarem um pouco acima do peso, fosse um elemento de pecabilidade e de apontamento condenatório salvífico. Um exemplo: uma mulher que possui policístico no ovário, ela será naturalmente tendenciosa a ganhar peso por questões hormonais, naturalmente. Então ela está condenada agora pelo fato de estar em um enfrentamento hormonal, em um problema que nem a própria ciência ainda encontra o elemento de solução, porque não existe solução para o elemento policístico no ovário. Você tem o controle, o domínio para que ele não avance. Você estabelece o elemento de controle sobre ele, pastor. Ou seja, a mulher então ganhou quadril, ganhou um pouco mais de barriga, ganhou um pouco mais de volume, vai ter que entrar na dieta espiritual para ser salva. Vocês entendem como a estrutura legalista desconsidera aquilo que Cristo fez?
Vocês compreendem como o elemento legalista pode nos levar a falácias, a armadilhas que por muitas vezes nós estamos caindo nelas? Os ensinamentos que os judaizantes batiam de frente com os de Jesus, que deixou claro que as leis dietéticas eram simbólicas e que não justificavam ninguém diante de Deus. Olhando para o texto de Marcos, capítulo 7, verso 15, nós temos a seguinte afirmação: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Isso Cristo falando. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. E aí, irmãos, o que é que sai de nós? Sai por onde? Eu me lembro que há um tempo atrás, eu postei em minha rede social, no meu perfil privado, às vezes quando tenho que, acordar as pessoas para alguma coisa, havia uma imagem de uma boca com uma língua e um prego no centro dela. Porque existem pessoas que precisam dominar, porque estão contaminando por aquilo que está saindo. Existem pessoas que têm a capacidade de serem maledicentes de maneira tal que tudo que está dentro do coração é pernicioso e contaminador e precisa ser controlado. Não é o alimento, mas é aquilo que vai no coração. Não é o cumprimento do rito, mas é o princípio da obediência a Cristo. Muitos de fato estão esquecendo-se de que a obediência é um princípio da fé. Muitos estão esquecendo de que o fato de você vir à igreja, por exemplo, num culto como esse hoje à noite, não lhe caracteriza como alguém temente a Deus. Você pode ser alguém legalista que está cumprindo um rito religioso. O fato de você vir à escola bíblica dominical é um ponto positivo. Mas isso garante que você é uma pessoa temente a Deus? Você pode ser um bom ouvinte, mas um péssimo praticante. Com isso, eu não estou afirmando que você não deva vir para a igreja. Pelo contrário, faz parte das nossas disciplinas espirituais estar presente e comprometido com a igreja. Faz parte das nossas disciplinas espirituais ler a Bíblia. Faz parte das nossas disciplinas espirituais orar. Faz parte das nossas disciplinas espirituais se relacionar com o próximo e ser bendito e benigno na relação que nós temos para com o outro. Faz parte das nossas relações e da nossa caminhada de fé, irmãos, sermos amigos sinceros e verdadeiros para com o nosso próximo. Você sabe por quê? Porque somente o amigo é capaz de nos dizer as verdades necessárias para que a nossa fé esteja realmente em Cristo. Porque o seu inimigo vai deixar você caminhar para o caminho da perdição. Quando eu encontro, pastor, alguém que me diga a verdade necessária que eu estou necessitando, eu dobro no joelho e digo: Senhor, obrigado. Porque somente um amigo verdadeiro seria capaz de me dizer isso. Porque o meu inimigo ia dizer o seguinte: tomara que ele desça no precipício. É interessante, queridos, que muitos zombam quando nós estamos investidos de um sentimento puro e real, ausentes da estrutura legalista. Estamos querendo trilhar um caminho simples com Cristo. Estamos querendo trilhar um caminho pacificado. Eu me lembro do João falando aos discípulos que estavam junto com João, questionando ao apóstolo João, dizendo assim: João, aquele que você batizou está do outro lado do rio também batizando. Como é que é isso? Você não é o que batiza para arrependimento de pecado? E aí João, vou parafrasear e simplificar o texto. João diz assim: olha, rapaz, ele é aquele ao qual eu sequer sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vim antecedendo a ele para preparar o caminho. E aí me recordo que o texto traz
mais a ideia de planificar, de trazer linearidade para que Cristo viesse estabelecer o seu ministério. E João é esse elemento de planificação, de preparar o caminho para que Cristo viesse. E aí, por muitas vezes, o caminho que Cristo traz para nós, irmãos, é plano, é simples. A caminhada com Ele não é complexa, não é pesada. O fardo que Ele traz é leve. Mas o legalismo, bom, ele traz um fardo. E eu e você certamente não conseguiremos carregar isso. Queridos, de alguma maneira, eu e você precisamos sempre considerar e diferenciar um ponto importante. Enquanto o legalista julga, ou seja, ele pronuncia a sentença de condenação acerca do outro, delibera na qualidade de juiz ou árbitro, existe uma diferença entre eu constatar que alguém está errando. Eu queria fazer essa pequena distinção entre julgar e constatar. Porque o legalista ele julga, mas aquele que serve a Cristo ele constata. Por que, Jorge, você está dizendo isso? Porque no elemento de constatação, eu descubro a verdade. Eu tenho conhecimento dos fatos. Eu percebo, eu tomo conhecimento. Mas a minha rota de condução para com o outro não é no elemento de condenação. É apontá-lo para o caminho de Cristo, dizendo para ele: mude o curso da sua história. Eu estou constatando. Exemplo prático para a nossa vida do dia a dia. Teu colega de trabalho é aquele que sempre, quando o telefone toca, ele diz sempre o quê? Diga que eu não estou. Estou aqui não. Estou aqui não. Tem envolvido alguma circunstância, é perceptível que é possível ele atender, ele diz: não vou atender, não, diga que eu não estou. Eu falei hoje de manhã na escola dominical, às vezes nós fazemos sempre, na pós-modernidade agora, um apontamento sempre para o erro de alvo, às vezes dentro do elemento da sexualidade, às vezes pela prostituição virtual, pelos vídeos de prostituição nas redes sociais. O pastor fez uma abordagem altamente pertinente e bastante contundente no encontro com os homens sobre essa questão. Mas, irmãos, existe um mal que assola a pós-modernidade, talvez a vida de muitos de nós, que é o elemento da mentira. O elemento de não assumir a verdade, aquilo que está acontecendo, de dizer: eu fiz, eu assumo o ônus do meu erro. Olha, eu estou aqui, mas eu não posso atender nesse momento porque eu tenho algo a resolver. Pode dizer para ele: eu estou aqui, ok? Mas eu não vou poder atender ele agora. Eu estou dizendo a verdade? Ok. Mas quando eu percebo que aquele que caminha na fé trilhou um caminho errado, eu não digo para ele que ele vai para o inferno, mas eu alerto a ele que a permanência do estado dele naquela condicional, a Bíblia nos dá o destino. E aí, só para refrescar um pouco a tua memória e a minha memória também, que vai nesse momento, o único elemento a qual a Bíblia atribui a paternidade ao diabo é a mentira. A Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, ele é o pai da mentira. Se você quer ser filho do pai da mentira, continue mentindo. Se você quer ser filho do dono da verdade, daquele que é a verdade, viva a verdade. Só em Cristo, irmãos, nós temos a proteção contra todo tipo de armação, contra todo tipo de falácia, contra todo tipo de armadilha. Seguindo o texto, nós temos um segundo ponto que é importante a ser destacado, irmãos. Uma coisa chamada misticismo.
cisma, que está lá com os colossenses e parece que está ali na nossa porta, ou talvez na nossa sala. Eu não sei se algum desses símbolos lhe parece familiar. Você já viu o óleo ungido a ser vendido de Israel, que veio lá do caule da árvore que estava na beira do rio onde Jesus foi batizado? Você já enxergou a vassoura ungida que está sendo vendida a R$1.000 para você limpar todo o mal da sua casa com ela? Você vai passar a vassoura lá e todo o capeta vai sair depois que você passar ela. Você já enxergou, já viu alguma coisa, o óleo do amor? Se ela está distante, não se preocupe. Você vai pegar aqui o óleo do amor e ela vai vir para perto de você. Isso lhe parece familiar? Você já viu a pulseira que te livra de todo o mal? Você bota a pulseira no braço e não se preocupe, meu irmão. Nenhum mal vai te acontecer, porque a pulseira vai te livrar de todo o mal. É interessante, os versos 18 e o verso 19, me acompanhem na sua Bíblia, eles dizem assim: não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração a anjo, e os impeçam de alcançar o prêmio. Os cristãos em Colossos estavam sendo intimidados por pessoas que diziam estar em um nível mais elevado com Deus do que aqueles que Cristo havia concedido. Sabe aquela pessoa que é o mestre mor e que para falar com Deus tem que ser através dele? Diz: olha, o mistério é meu, o manto é meu, o negócio é com eu. E aí é um questionamento: onde é que Cristo entra nessa jogada? Onde é que entra o livre acesso que foi descrito nos evangelhos? Olha, o véu se rasgou de alto a baixo, e antes que eu não mais podia ter acesso a Deus, agora posso ter acesso direto e restrito ao Pai. Onde é que fica Cristo nessa história toda? É completamente desconsiderado, é completamente esquecido. As pessoas que estavam também em Colossos eram místicas ao extremo. Diz: olha, um anjo me apareceu aqui e me disse isso, isso, isso e isso. E aí eu me recordo de um texto bastante interessante que o apóstolo Paulo descreve, e ele diz assim: olha, se alguém vos apresentar algum outro evangelho que não seja esse ao qual eu estou a demonstrar para vocês, que seja anátema, que seja maldito. As pessoas que ali estavam completamente deturpadas, considerando que uma mensagem de um suposto anjo seria maior do que a verdade de Cristo para as pessoas. E muitas pessoas hoje ouvem revelações, e aqui abro o devido respeito, mas tenho o olhar nesse momento cristocêntrico para aquilo que a Bíblia diz, porque nenhuma palavra pode contrapor aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele é e aquilo que Ele deixou para nós vivermos na nossa caminhada de fé. Nenhuma mensagem pode sobrepor aquilo que a Bíblia diz e o que Cristo está nos dizer. Nada. Porque é maldito, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Se você quer ir de encontro à palavra de Deus, fique à vontade. Mas você vai acabar se encontrando, combatendo contra o próprio Deus. É uma verdade, irmãos, e nós precisamos acordar para isso. A igreja de Cristo, e aqui me ausento da placa denominacional a qual nós temos, e me fala agora como igreja de Cristo, nós como igreja, você como igreja, a igreja batista da família enquanto igreja de Cristo, ela precisa ser um elemento referencial do que Cristo é, do que Cristo fez e da mensagem que Ele deixou na cruz por nós. A caminhada com Ele é simples, não é complexa.
mística. As experiências estão acima da palavra, é uma falácia. Nada, nenhuma experiência pode ser superior à palavra. A sua experiência te levou, meu irmão Jorge, eu fui ao segundo céu. Não cheguei no terceiro céu como Paulo, mas cheguei no segundo céu. E lá tinha um negócio assim, vai me encontrar a palavra, meu irmão? Para. O misticismo destrói a capacidade de discernir, irmãos. Por quê? Porque dá arrepios. É o elemento alma humano. Está sentindo aí? Eita! Deu um arrepio aqui agora. Os elementos sensoriais da nossa vida são frágeis. Você pode ser persuadido psicologicamente. E quem estudou o mínimo possível de ferramentas psicológicas sabe perfeitamente que temos mecanismos de manipulação e mecanismos de manipulação de massa. E você pode perfeitamente ser enganado se o teu coração, se a tua caminhada de fé não estiver em Cristo. Destrói a nossa capacidade de discernir. Assim o misticismo vai ser uma armadilha dos falsos mestres para tirarem dinheiro. Você já viu isso em algum lugar? Tirarem a honra, a dignidade e o elemento que eu considero mais vilipendioso no coração de qualquer pessoa, irmão. Sabe o que é? A sua boa fé. Porque muitas pessoas, infelizmente, estão por boa fé, por acreditarem, por darem devido crédito àquele que aqui está, e tem a sua boa fé lesada, atingida de maneira direta. Nós precisamos acordar e dizer não a esse tipo de apelação, dizer não a essas coisas que nada disso representa o Cristo, nada disso representa. Porque uns são ungidos e outros não. Vai. Como é que é isso? Tu é ungido e o outro não é ungido? Aí me lembro de João falando assim, olha, vós tende a unção. Lembra desse texto, pastor? Primeira carta, segunda carta, terceira carta de João, falando sobre a unção. Vocês tendes a unção, ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus em vocês. Quantos de nós aqui já decidimos a nossa vida diante de Cristo e nos consideramos filhos de Deus? Quantos podem fazer assim com a mão? De fato. Sabe? Você entregou a tua vida a Cristo? Você é ungido pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus está em você, morando no seu coração, na tua vida, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você dormindo, você acordado. O Espírito Santo de Deus está em você. Não pode existir dúvida. Tem que haver a certeza, a convicção necessária. Eu estou aqui. Meu irmão é ungido do Senhor. Minha irmã é ungida do Senhor. Meu filho é ungido do Senhor, porque ele tem mente a Cristo. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para o texto de Tito, um dos discípulos do apóstolo Paulo, ele instruindo a Tito, ele vem e diz assim: Tito, apegue-te firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar a outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. E escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, Paulo reforça ainda essa ideia, dizendo: olha, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que ele seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo reiteramos: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebestes, que seja maldito. Gálatas 1, verso 8 e verso 9. Você pode conferir na sua Bíblia. Sabe, irmãos, a gente precisa compreender, só em Cristo nós temos a proteção contra todo tipo de armação.
E aí vem uma terceira armadilha, que nesse texto e é a última, que é o asceticismo. É interessante que isso ocorria muito na Grécia Antiga, mas não com sentido espiritual. Os atletas e guerreiros passavam por uma série de restrições na vida para conseguirem alcançar uma melhor forma corporal e graça para suas exibições, competições e formações de luta. O asceticismo, para uma sorte, ele tem a ideia de renunciar ao prazer, encontrar a paz interior e elevar a alma para uma espiritualidade superior. Vive a vida buscando a purificação da alma em detrimento da recusa dos desejos sentidos pelo corpo. Pessoas que viveram o asceticismo foi Santo Agostinho, Gandhi viveu isso, Francisco de Assis e Santo Antônio. Foi um dos homens que viveram o asceticismo. E isso nos reporta a um outro elemento, que o asceticismo aponta o monasticismo, que era a vida separada das práticas comuns para uma vida reservada, muitas vezes em mosteiros. O monasticista levava as pessoas a acreditarem que a expiação do pecado e a verdadeira espiritualidade exigia pobreza extrema, levando a muitos a se tornarem freios e monges. Ou seja, para que você pudesse encontrar uma espiritualidade no devido lugar, você precisava se autoflagelar. E muitos, de fato, estabeleceram isso na sua caminhada, se isolavam, viviam em pobreza, acreditando que de fato estavam encontrando um favor diante de Deus. E aí é interessante. Foi diante dessas ameaças que Paulo advertiu a igreja, e lá no verso 20 ele diz assim: olha, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês então, como é que vocês ainda estão, como se ainda pertencessem a Ele, e se submetem a esse tipo de regras? Por que vocês estão deixando que suas vidas estejam sendo governadas mediante a esses decretos autoritários, a esse sistema opressor que te leva a uma condicional que não é aprovada nem mesmo pelo próprio Deus, nem mesmo pelo próprio Cristo? E isso não está lá na Bíblia. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, verso 22, pois se baseiam em mandamentos de ensinos humanos, é uma compreensão humana. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, mas a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Muitos e muitos que se enclausuraram cometeram suicídios. Muitos desses também praticaram pedofilias. E não sou eu quem digo, vá para a história. Ela por si só se revela. Mais do que nunca, essas regras são tão parecidas com a verdade que com certeza convenceram muitas pessoas a segui-las. Talvez o elemento de se separar, de dizer, não, eu vou me separar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou passar um tempo isolado para poder melhorar a minha vida com Deus. É uma espécie de autoflagelo, de autossacrifício. Nada tem a ver com Cristo. O asceticismo ele é movido por orgulho e não apenas pela humildade. É a tentativa de realizar na força da carne um relacionamento justo com Deus, é um elemento de autoflagelação. Muitos pereceram pelo caminho, irmãos. Muitos ficaram. E é interessante que lá no verso 23 Paulo vai dizer assim: olha, isso não tem valor algum. Isso não tem valor diante de Deus. As pessoas se afastando de Cristo num processo de escravo. A palavra travou.
processo aonde a sua vida se torna escrava. Deixa eu recompor a frase, isso ajuda, né? Quando a palavra trava no laboratório, a gente para e refaz a frase, né? Então isso estava tornando as pessoas escravas e um orgulho plenamente carnal. É por isso que muitos adeptos do asceticismo caem na obscena imoralidade, na sua própria força, são fracos. E em muitos momentos da nossa caminhada, queridos, você sabe o que nós estamos fazendo? Estamos querendo ir na nossa própria força. Para um pouco e pensa, quem de fato é a nossa força? É só em Cristo que nós temos a proteção contra todo tipo de armação, queridos. Contra o legalismo, contra o misticismo, contra o asceticismo. Somente em Cristo nós vamos encontrar força, a capacidade de perceber que tudo isso nada tem a ver com a fé no Senhor Jesus. Olhar para isso é poder perceber, irmãos, que toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Colossenses 2:9. Que nós, eu e você, nas nossas limitações, nós temos sido aperfeiçoados nele, não na minha força, não na minha capacidade, não na minha intelectualidade, não no meu conhecimento científico, não na minha relação com o mal, com o bem, mas é nele ao qual eu estou sendo aperfeiçoado. E eu tenho ainda uma compreensão ainda maravilhosa de que, apesar de todas essas coisas, de todas essas loucuras, de todas essas armadilhas, irmãos, nada vai me separar dele, nada vai conseguir me afastar do amor que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Às vezes a gente quer titubear na caminhada, mas eu deixo algo no teu coração. Olha, nada desses níveis de enfrentamento, dessas coisas que acontecem fora daquilo que o texto sagrado nos traz como elemento da verdade, pode te afastar do amor de Cristo Jesus. Sabe? Cuidado com os rituais, cuidado com o legalismo, cuidado com essas coisas místicas, cuidado com o elemento da autoflagelação. Essas coisas não representam o Evangelho de Jesus. Que o teu coração nessa noite esteja disponível para a verdade que foi proferida nesta noite, queridos. Que o teu coração esteja disposto a, se necessário for, na bifurcação da vida, você encontrar o caminho que é Cristo e não ao legalismo. Que na tua caminhada de fé, você possa ter a convicção necessária que aquilo que Cristo fez foi suficiente para a sua salvação, foi suficiente para que você possa depositar toda a sua esperança de vida, toda a tua esperança de eternidade, toda a tua esperança aqui na terra, por mais desafiador que a tua vida esteja, que o teu coração esteja descansado em Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Curva a tua cabeça por